Oi pessoal, que bom que você está aqui. Esse é mais um vídeo do canal Viva com Fé. Para você que ainda não me conhece, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Grace Saliba, sou pedagoga, sou coach, sou terapeuta sistêmica, mas antes de tudo, sou filha, sou mãe, sou temente a Deus. A minha missão de vida é ajudar as pessoas a desenvolverem e viverem plenamente a sua fé. E por isso, através desse canal, eu compartilho com vocês conteúdos terapêuticos com temas cristãos. E o tema do vídeo de hoje é sobre o mandamento de honrar pai e mãe. É um tema bem recorrente. Conflitos entre filhos com seus pais e pais com seus filhos são temas super recorrentes em terapia. E sempre surge aquela dúvida: será que eu estou verdadeiramente honrando os meus pais? Afinal de contas, o que significa honrar os pais? E para os cristãos isso ainda vem com um pezinho um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, porque a gente tem esse zelo, a gente tem essa preocupação. Será que estou fazendo o que devo fazer? Será que estou me posicionando da forma correta? Né? Isso causa muita dor, muito conflito nos sistemas familiares. Então, eu sinceramente acho que não podemos conviver com a dúvida, porque a dúvida, será que eu estou honrando meu pai e a minha mãe? A dúvida, quando carregada por muito tempo, ela se torna angústia, e a gente não pode viver angustiado, a gente não pode viver como se com a sensação de que existe algo errado no meu relacionamento com os meus pais, mas eu não sei exatamente o que é. Imagina você levando seu carro para o mecânico e dizendo: olha, tá fazendo um barulho, mas eu não tenho a menor noção do que é, descobre aí, viu? Eu sei que tem algo errado com o meu carro, mas eu não sei o que é, né? E as pessoas chegam para terapia assim: isso eu sei que tem algo errado, essa dúvida já virou angústia, eu sei que tem algo errado na minha relação com os meus pais, mas eu não sei exatamente o que é. Onde eu estou errando? Onde está o erro? Será que eles estão errados? Eu sou a vítima? Ou vice-versa? Então é sobre isso que eu proponho uma conversa. Obviamente, num vídeo de poucos minutos, não é possível esgotar tudo que se tem para dizer, ou se refletir, ou pensar sobre esse tema. Mas aqui eu quero trazer uma contribuição, uma reflexão, uma luz para vocês. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder que há em um passo. Sim, um passo pode não te levar no seu destino, mas ele com certeza já tira você do lugar onde você está hoje. Então, se esse vídeo puder contribuir com a tua vida para que você dê um passo para frente dessa questão, né, em direção à solução desses conflitos familiares, eu já vou estar bem feliz e já vou pedir para você deixar o seu joinha aqui e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ajudando, porque todo mundo tem conflitos familiares, né? Quem não tem? Então, se esse vídeo promover um pequeno passo na sua vida, não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha. E se não for pedir muito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que essa é a forma de você me dizer que gostou desse conteúdo e que quer receber e ser notificado de mais conteúdos como esse, ok? Vamos lá então? Bom, gente, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que eles fazem. Pega um papel e uma caneta, anota essa frase aí. Ao longo do vídeo eu vou dizer algumas frases que são os pontos chaves para que a gente dê esse pequeno passo no nosso entendimento, tá? E essa é uma delas, tá? Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que eles fazem. Bom, a segunda frase que eu quero que você note é que não concordar com o que papai e mamãe fazem não significa necessariamente que estamos julgando eles. Não, o fato de eu não concordar com o que o meu pai ou a minha mãe ou ambos fazem não significa necessariamente que eu estou julgando eles. Gente,
Não tem nada de errado em concordar ou não concordar com algo. Isso não só com relação a nossos pais, mas com relação a tudo na nossa vida, né? Pelo contrário, isso é posicionamento. Então, eu preciso saber, e você precisa saber, com o que é que você concorda e com o que é que você não concorda. Isso é regra básica para quem quer ter autoconhecimento, para quem busca esse autoconhecimento. E saber manifestar o que você concorda e o que você não concorda é obrigação nossa, é exercer o nosso livre-arbítrio, né? A gente precisa se posicionar, manifestar, porque nós temos esse livre-arbítrio e Deus quer que a gente usufrua dessa nossa liberdade. E veja, concordar ou não concordar não tem nada a ver com ser certo ou com ser errado, porque a gente concorda ou não concorda com as coisas dependendo da nossa percepção, né? Do meu sistema, da onde vem o concordar ou não concordar? Do meu sistema de crenças e de significados. Vem da minha história, das minhas experiências. Isso não necessariamente reflete a verdade das coisas, mas é a minha verdade. Dentro do que eu vivi, dentro do que eu aprendi, dentro da minha história, eu chego à conclusão que eu concordo ou não concordo, que eu acredito ou não acredito, que faz sentido ou não faz, mas isso não quer dizer que é a verdade universal e que o que você pensa ou enxerga sobre as coisas é a verdade absoluta. É a tua verdade, é a tua visão nesse momento. E nada te impede de daqui a alguns anos você olhar para trás e falar, gente, eu mudei a minha visão, eu mudei a minha opinião e tá tudo certo, né? Então, concordar ou não concordar não significa que alguém deva ter razão e o outro não tem razão, ou que alguém está certo e que o outro está errado. Simplesmente entenda, se eu concordo ou não concordo, eu preciso me conhecer, ter autoconhecimento para saber com que eu concordo e com que eu não concordo, preciso me posicionar, essa é a regra básica para eu exercer o meu livre-arbítrio, é isso que Deus espera de nós, por isso Ele nos deu inteligência, né? E saber que concordar ou não concordar não tem nada a ver com alguém estar certo e alguém estar errado, mas tem a ver com aquilo que eu acredito, com a minha história, com a minha percepção, com o meu sistema de crenças e significados, ok? E que não é igual para todo mundo. É o seu, é o meu, é o dele. Então, gente, esclarecido esse ponto de que concordar ou não concordar não tem o juízo de valor de certo ou errado, mas é a minha percepção. A partir do momento em que eu aponto o dedo para o outro e digo, você está errado, você está errando aqui, a tua ferida é essa, o teu calcanhar é esse, olha, o que você está fazendo não é justo. Quando eu começo a medir com o sistema de valores de certo e errado o que o outro está fazendo, aí eu já estou indo além de concordar ou não concordar, eu estou julgando, né? Eu preciso parar aqui, concordo ou não concordo. Se eu der um passo além disso, eu começo a julgar a pessoa, porque aí eu começo a comparar o mais, o menos, o mais certo, o menos certo, o mais errado, o menos errado, tá? Então, toda vez que existe essa comparação, existe um julgamento. Isso precisa ficar bem claro no nosso entendimento, porque é uma linha bem tênue que existe entre não julgar e não concordar. Às vezes é difícil você perceber isso, mas eu quero aqui que você entenda, quero tentar fazer com que você entenda a sutil diferença que existe entre eu não concordar com os meus pais e eu não julgá-los, e isso não serve só para os pais, mas para todas as pessoas. Eu não concordo, mas eu não julgo. Então aqui existem dois posicionamentos na vida. Eu posso não concordar com o que os meus pais fazem e não julgá-los por isso. E essa é a conduta correta. Isso é o que se espera dos filhos. Que apesar deles não concordarem com os pais, eles não os julguem, ok? A segunda conduta é, eu posso não concordar com os meus pais e julgá-los. E isso é o que a maioria das pessoas faz. Eu não concordo e aí eu julgo. Por não concordar, eu acabo julgando eles. Grace, como eu vou saber se eu estou ou não julgando? Bom, vou dar aqui alguns exemplos e depois eu vou dar a regra geral para você
na sua vida ver, porque existem 1000 exemplos. Então, você dentro do seu sistema familiar, dentro do que acontece na sua dinâmica familiar, vai se fazer a pergunta final. Mas, por exemplo, algumas situações que refletem o julgamento, né? Quando os filhos querem decidir a vida dos pais, né? É muito comum ver filhos querendo decidir se o pai fica casado, se separa, se a mãe deve se separar ou ficar casada, por que a mãe aguenta isso, por que a mãe segura isso, por que a mãe faz isso, por que a mãe não fala, ou se fala, por que fala, ou se não fala, por que não fala. Querer que os pais façam aquilo que eles estão enxergando como certo. Querer direcionar a vida dos pais para aquilo que eles acreditam ser o certo. Querer dizer para os pais, não coma isso ou coma aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, não vá por esse caminho, vá por esse, né? Ou seja, inverteram-se os valores aqui. Os filhos estão querendo ser os pais de seus pais, né? Não ande por aqui, você não pode ir em tal lugar sozinho, você não pode fazer isso. E aí a gente trata os nossos pais como se fossem pessoas, a gente tira a dignidade deles, né? A gente olha para eles como se nós fôssemos melhores que eles. Então veja, toda vez que eu me posiciono dessa forma com os meus pais, eu estou me colocando acima deles, né? Eu saio do meu lugar de filha e vou pro meu lugar, assumindo o lugar dos avós, né? Eu sou a mãe e o pai dos meus pais. É comum a gente ver filhos dizendo: ai, sem mim os meus pais não vivem, se não fosse a minha ajuda não daria certo, se eu não levo eles não vão, se eu não fico no pé eles não fazem. E aí você olha e fala assim: opa, quem tá sendo pai de quem aí, né? Então, aí dentro do seu sistema você se pergunta, né, uma regrinha básica, uma pergunta para você se fazer no nível assim do sentimento, né? Eu sinto que sei mais que os meus pais. Eu sinto que eu sou melhor que os meus pais. Eu me sinto maior que eles. Eu me sinto responsável por eles. Eu sinto que carrego os meus pais nas costas, como se eles fossem um peso na minha vida. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você muito provavelmente está julgando seus pais, né? Já passou da linha do concordar e não concordar e já entrou para o campo do julgamento. Como dizem, você já passou dos limites. Um filho jamais pode olhar para os pais como se ele estivesse acima deles. E aí vai mais uma frase para você anotar. Seus pais existiriam sem você, mas você não existiria sem os seus pais. Portanto, tenha sempre em mente que aquilo que você recebeu dos seus pais, que é a vida, é uma dívida impagável. Você jamais vai poder retribuir o que você recebeu deles. Ah, mas o meu pai abandonou a gente, minha mãe criou a gente sozinho, ou vice-versa, meu pai que criou com a minha avó, porque minha mãe foi embora, se ausentou. Não importa. Você recebeu a vida do seu pai e da sua mãe para que você existisse. Precisou haver um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? E você recebeu a vida dos dois. Não foi mais de um e menos de outro. Foi dos dois. E igualdade, 50% papai e 50% mamãe. A sua vida é uma dívida impagável, igualmente para pai e para mãe. Você não deve mais para sua mãe porque ela te criou sozinha ou vice-versa, tá? A sua vida foi fruto do amor dos dois, foi fruto da decisão dos dois. E essa dívida impagável que os filhos têm para com os pais, coloca eles sempre num lugar inferior. Sempre num lugar de pequenos diante dos pais. Os filhos estão sempre num lugarzinho de quem recebe a vida, de quem recebe dos pais. Os filhos não estão no lugar de quem dá para os pais, né? O nosso lugar de pequenos como filhos é o lugar de quem está recebendo. E recebeu tanto já, porque só a vida que você recebeu já é uma dívida impagável, ainda que eles não tenham te dado mais nada, tenham te abandonado quando você nasceu. Só a vida que eles te deram já torna você um devedor eterno, né? Você deve a sua vida a eles.
Eles te deram a vida e você está abaixo deles. No seu lugar de pequeno, você é o que recebe, você não é o que dá. Eu não sei quantas mil vezes eu já ouvi a frase que eu dou mais para os meus pais do que eles me dão. Eu faço mais por eles do que eles fazem por mim. Opa, tem algo errado aí. Vamos olhar para isso. A pergunta que eu deixo aqui para você é: de que lugar você está olhando para esses pais? Você está olhando para os seus pais de cima para baixo ou de baixo para cima? E tá tudo bem, gente. Eu olho de cima para baixo para os meus filhos, mas eu olho de baixo para cima para os meus pais. Essa é a ordem hierárquica correta dentro de um sistema familiar. Os pais dão e os filhos recebem. Eu espero que o que a gente conversou até aqui, algumas coisas que eu já te disse, já tenham aí mexido alguma coisa dentro de você e te mobilizado a dar um passo à frente. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria trazer mais um ponto-chave muito importante, mais uma contribuição aí para você. Tudo que nós conversamos sobre relação de pais e filhos, tá? Sobre hierarquia, sobre posicionamento, de que lugar eu olho, como eu julgo, o que é julgar, o que não concordar. Tudo isso que nós falamos sobre relacionamento de pais e filhos se aplica e se reflete na nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, e nós, seus filhos. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, não é assim que falam? Não sei se está certo, mas deve ser assim. Aquilo que muito provavelmente nós julgamos em nossos pais, se o nosso comportamento é julgador com relação aos nossos pais, se nós não estamos honrando os nossos pais, nós muito provavelmente também não estamos honrando a Deus, né? Se nós não aprendemos aqui no concreto, quem dirá no abstrato? Não é verdade? A gente precisa primeiro aqui na vida real, em carne e osso, aprender a fazer as coisas para depois ir para o abstrato, né? Então, muito provavelmente, o tipo de relacionamento que você tem com seus pais se reflete no tipo de relacionamento que você tem com Deus. Nós provavelmente julgamos Deus na mesma medida com que julgamos nossos pais, né? Deus não deveria permitir, Deus não deveria abençoar, Deus não precisava ter feito desta forma, Deus não precisava ter esperado tanto, Deus podia isso, Deus bem que podia aquilo, né? Deus bem que podia me dar agora, bem que podia ser mais pra frente. Então, todas essas falas, no fundo, revelam que nós também estamos olhando para Deus de cima para baixo, nos colocando acima dele, né? Então, essa é a grande questão, né? Qual é a sua percepção? Quando você olha para os seus pais, você olha de cima para baixo ou de baixo para cima? Quando você olha para Deus, você realmente olha de baixo para cima? Ou se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente? Aprender a não julgar é realmente algo difícil e é uma tarefa para a vida toda, que não tenho a menor intenção de conseguir dar conta disso num vídeo de alguns minutos, porque isso é um aprendizado para a vida toda. É a coisa mais importante, eu diria. Quem não aprende a ter a posição de não julgar, não aprende a perdoar. Quem não aprende a perdoar não sabe amar, e uma coisa vai puxando a outra em cadeia, né? Em sistema de cadeia. E mais uma coisinha, antes de encerrar, tem mais uma coisa que me veio agora. Se você é um filho, uma filha que foi muito machucada pelos seus pais, que foi muito prejudicada pelos seus pais, muito ferida pelos seus pais, o seu caminho é o caminho do perdão. Você precisa aprender a perdoar. E para isso, gente, eu fiz com muito amor, colocando assim tudo que eu sei hoje, nas palavras que eu sei, da forma que eu consigo passar para vocês, tudo que eu sei sobre o perdão numa playlist que você encontra aqui no canal, chama playlist O Caminho do Perdão, playlist do perdão, algo assim. Eu vou deixar o link na descrição. Você que é um filho muito ferido, vai lá, assiste esses vídeos e comece a trabalhar o perdão pelos seus pais. Você precisa
perdoar os seus pais. Não é para o bem deles, é para o seu próprio bem, ok? Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Gratidão pelo seu tempo, pela tua companhia. Se você gostou, se isso te ajudou, já sabe o que tem que fazer. Deixa um joinha, se inscreve e compartilha, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.